sejam muito bem-vindos ao nosso último Pod da Voz desta temporada. Ele teve como objetivo apresentar para aqueles que não conheciam a Clínica Adaptro, falar um pouco da sua trajetória, da sua história ao longo desses 10 anos. E hoje a gente encerra esse ciclo de entrevistas e entrevistados com as nossas mães. Então, gente, hoje nós estamos aqui para a nossa última edição do Pod da Voz da primeira temporada. O mais esperado de todos. É uma grande alegria recebê-las aqui. E eu não posso deixar de revelar que esse momento, o Pod da Voz, ele só existe por conta de vocês, né? Foi pela causa de vocês que o Pod da Voz teve origem lá atrás com a campanha Voz ao Autismo. Quando o nosso objetivo era levar informação à sociedade que vai muito além do que diz o diagnóstico, mas para o que está dentro da nossa casa, o que é que existe dentro do nosso lar e que as pessoas não têm ciência. Então, esse é o último, foi por esse motivo que eu deixei para fazer por último, porque a partir desse a gente inaugura a próxima temporada trazendo voz a quem precisa de voz. Tá ok? Então, eu vou começar pedindo para nossa primeira mãe a se apresentar da maneira que você se sente mais confortável para falar. Bom, eu me chamo Carol, eu sou mãe do Pedro, que tem 15 anos, e da Sara, que tem 13 anos, casada com o Levi há 18 anos, e me formei em 2 universidades, não exerço a profissão e tenho 2 empresas atualmente. Muito bem. Carol, e eu queria saber de você o que representa a maternidade atípica. Rafa, a maternidade atípica, eu não sei se eu consigo te dizer o que ela representa de fato, com uma palavra, com uma frase. Eu acho que é algo tão amplo. Eu acho que hoje, no auge dos 15 anos do Pedro, eu já vivi a maternidade atípica em tantos níveis, daqueles mais graves, daquele momento da descoberta, daquele momento em que a gente não entende muita coisa, do momento em que a gente mergulha para procurar entender mais. Já vivi o caos das crises, já vivi o caos de não entender muitas coisas, mas também já vivi a calmaria, quando a gente começa a entender um pouco mais, quando a gente começa a conseguir conciliar mais a nossa vida familiar, conseguir conciliar mais o diagnóstico e trazer ele para a nossa realidade. Eu não consigo dizer que a maternidade atípica é fácil, é difícil. Eu posso te dizer que a maternidade atípica é feita de transformações, né? E essas transformações dependem de nós, do nosso bem-estar, de como nós encaramos a vida, do suporte que nós temos ou do que nós não temos, que nós sabemos que o suporte que eu tenho é diferente do suporte que ela pode ter. E eu posso te dizer que a maternidade atípica me transformou. Eu brinco que eu sou mãe atípica e mãe típica. Então eu vivo 2 maternidades completamente diferentes de 2 adolescentes. Mas hoje eu consigo conciliar. Mas houve um dia que não. Então eu acho que a maternidade é isso, é transformação, é conhecimento e acima de tudo é fé. Não desistir, saber que o Senhor é conosco, que ele nos sustenta, que ele nos dá a mão em todos os momentos e que ele é a luz, principalmente no fim do túnel. E aonde a Carol mulher fica em meio à maternidade? A Carol já se anulou em vários níveis inimagináveis, né? A Carol já tentou empreender e desistia. A Carol já tentou levar uma vida fitness e desistia. A Carol já tentou seguir dietas e desistia, porque eu sempre ficava em segundo, não, em terceiro plano, provavelmente, né? Mas o que eu tenho tentado, essa é a minha nova meta, né? Eu tenho tentado me priorizar também. Porque eu me priorizando, eu estou priorizando os meus filhos, a minha família, o meu marido, porque eu vou ficar bem.
E eu estando bem, eu consigo equilibrar todos os pratos que eu preciso em casa. Carol, então, muito bacana esse teu ponto de vista, né? De estar tentando se priorizar nesse momento. E a gente não pode esquecer que a gente precisa também de uma rede de apoio. E nós estamos aqui. Minha meta hoje é cuidar mais do que nunca de vocês, mães, porque eu já tenho a minha equipe para cuidar dos filhos de vocês. Tá bom? Espero que você encontre na gente esse apoio, tá bom? Para que você se priorize cada dia mais. Eu queria que você se apresentasse da maneira que você gosta de ser apresentado. Bom, eu sou a Melissa, eu tenho 45 anos e sou mãe do Gabriel, que vai fazer 11 agora em janeiro. E a maternidade, para mim, ela é uma moeda com duas faces. É a face das vitórias, mas é a face também das derrotas. É o aprender a ganhar e a perder e você conseguir superar essas perdas. Porque, assim, essa perda ela começa quando você, como a Carol falou, quando você descobre que a criança tem autismo. Porque eu sempre soube que ele tinha uma coisa diferente, mas eu nunca pensei no autismo. Eu pensava só no TDAH, achava ele mais agitado, ele não parava, não se concentrava, então eu pensava que era só isso. Mas como ele recebeu o diagnóstico do autismo, para mim foi como se, tudo bem, é o mesmo Gabriel, mudou só a etiqueta, né? Não era o que eu pensava, é outra coisa, mas é o mesmo Gabriel, são os mesmos problemas. Só que quando eu cheguei no outro dia na escola e contei para a professora, e ela esticou a mãozinha e disse: Ô, mãezinha, como dissesse assim, meus pêsames, aquilo para mim foi como se eu tivesse acordado de um pesadelo, como se eu descobrisse naquele momento que eu começaria a enfrentar dali. E pelo Gabriel ser nível 1 de suporte, eu acho que eu acabo que eu tenho que, como é que eu poderia dizer, criar ainda mais, superar mais ainda obstáculos, é como se invalidassem também todos os problemas que eu tenho que enfrentar, como se eu não tivesse problemas, não, porque ele nem parece que é autista. Então, para mim, né, como mãe, esse é o maior desafio. É tirar o que o de melhor meu filho tem, mas é também de dar forças e fazê-lo subir no que ele tem de mais deficiente, do que ele mais precisa de mais apoio. Hoje mesmo eu vim no carro conversando com ele, filho, mas você tem que sempre tentar dar o seu melhor. Porque se você continuar dando igual o que você está dando, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você só vai ter resultados melhores se você der mais. Ah, mamãe, não, mas filho, você não vai ter resultados melhores se você não der mais. E essa é a grande dificuldade, é você conseguir fazer com que seu filho tenha um bom desenvolvimento, que ele consiga realmente superar todos os obstáculos que ele tem, né? E aí tem outro, né, outro detalhe mais, assim, mais, que eu digo, mais desafiador, que é você ser uma mãe que trabalha fora. E eu, para ser ainda mais desafiadora ainda, tenho 2 empregos, né? Uhum. Então, assim, eu digo que eu tenho 3 empregos. Eu tenho um emprego de dia, um emprego de noite e um emprego Gabriel. Né? Porque eu tenho que fazer, como a Carol falou, equilibrar esses pratos e tentar dar o meu melhor em todos eles. Né? E ainda tentar equilibrar o quarto prato, que é a Melissa mulher, a Melissa que tem os gostos dela, que tem os hobbies dela, que tem as necessidades dela, para tentar fazer essa engrenagem funcionar. Porque senão, para. Como de fato eu já quase parei algumas vezes. Entendi. Melissa, eu percebo que você tem uma preocupação também em dar uma certa satisfação para a sociedade, né? Quando você traz essa fala de ter que mostrar, né, que o autismo não tem cara, você se sente cobrada de alguma forma por isso? Todos os dias. Essa cobrança, ela é pessoal ou ela é uma cobrança externa? Ela é muito mais externa do que pessoal.
na minha ótica. Posso estar errada, mas na minha ótica é. Eu estava conversando com as amigas e disse, na sala que eu trabalho eu e mais 4 pessoas. Das 4 pessoas, 3 não têm filhos. Uma tem 2 filhos, se eu não me engano, mas são já 18, 17, 16 anos. E só eu tenho um Gabriel que tem hoje 10 anos, vai fazer 11 e é atípico. Então, assim, as pessoas querem que o tratamento seja igual para todos. Só que já tem até na lei do SUS a equidade. A equidade não é você dar a mesma atenção para todos, é você dar uma atenção diferenciada para o que a pessoa precisa, para que cada pessoa precisa. Não adianta eu dar uma escada de 2 metros para uma pessoa que tem 1 metro e dar uma escada de 2 metros para uma pessoa de 2 metros. Você não vai conseguir fazer uma equidade com isso. Você tem que dar a de 2 metros para quem tem 1 metro e a de 1 metro para quem tem 2 metros, para ficar cada uma com 3 metros. Então, eu chamei, inclusive, meu chefe imediato um dia para conversar. Gente, é o seguinte, eu tenho um tratamento diferenciado porque eu preciso ter um tratamento diferenciado, mas isso não me faz menos competente. Isso não me faz menos esforçada. Eu não estou me esforçando menos porque eu preciso sair mais cedo um dia, ou porque eu preciso chegar mais tarde no outro dia. Eu preciso disso para dar assistência ao meu filho, porque a rede de apoio, infelizmente ou felizmente, não, hoje em dia, nos dias atuais, é cada vez menor. A rede de apoio que a minha mãe teve foi ruim, mas a que a minha avó teve foi melhor, que a minha bisavó teve foi melhor ainda, porque era totalmente diferente a vida. A vida hoje em dia, cada um por si, né? E Deus por todos mesmo. Porque eu não tenho 2 empregos porque eu quero, porque eu acho lindo. Eu tenho 2 empregos porque eu preciso ter 2 empregos para dar o estilo de vida que meu filho precisa, pagar as coisas que ele precisa e a gente ter uma vida mais confortável. Entendeu? E, inclusive, na conversa com o meu chefe, eu disse isso. Eu não tô aqui porque eu gosto do que eu faço, claro, mas é porque eu preciso. Melissa, e na tua concepção, quem pode levar esse conhecimento de fato para a sociedade? Levar o conhecimento de que isso é uma necessidade real, né? Porque isso eu entendo o teu lado de pensar, porque nós, enquanto instituição também inclusiva, dentro da própria instituição, a gente acompanha de perto isso com os profissionais que são autistas, né? É, às vezes dá aquela conotação de, porque tá saindo mais cedo não é uma crise sensorial, tá saindo mais cedo porque tá fazendo corpo mole. Existe isso, é uma realidade. Então, como que a gente pode fazer para levar esse conhecimento à sociedade de uma forma que nem a pessoa autista e nem mesmo vocês, enquanto família, tenham que repetidamente passar por esse tipo de situação? Felizmente ou infelizmente, eu acredito que só nós mesmos. Porque é muito difícil você repassar um conhecimento desse sem viver. Acho que só quem vive isso no dia a dia, as famílias, os profissionais, tanto da área escolar como da área clínica, é quem pode levar isso para a sociedade. Ninguém, além de profissionais e família, tem esse poder, eu acho. Eu acho, na minha concepção, entendeu? Então, deixa aqui o nosso ponto, né, assim, de atenção, na verdade, da sociedade de uma certa forma, para esse detalhe que é muito importante. Aqui dentro mesmo da clínica, sempre que acontecem situações assim, sou eu que estou lá ponderando, considerando. E aí, como eu já tenho as pessoas já acham que a Rafaela é sempre a boazinha, sempre a que passa a mão na cabeça, mas não é, gente. É porque incluir até sensibilidade realmente para esse tipo de situação. Se fosse para eu incluir, para simplesmente inserir um profissional aqui, não tinha sentido ser inclusão. Quem inserir, a gente insere pessoas todos os dias, né? No ambiente de trabalho. Agora, considerar de fato as necessidades reais. Por isso que a gente teve a ideia de trazer esse contexto do Pode Dar Voz nesse sentido, né? De trazer o conhecimento diário. Isso aqui é prática, isso aqui é vivência. Nós estamos falando do que acontece no nosso cotidiano, né? Você está falando da sua vivência dentro do seu ambiente de trabalho, eu estou falando da vivência que eu, enquanto gestora, enfrento dentro do meu espaço de trabalho. Eu costumo dizer que esse lugar era para ser de fato um lugar inclusivo e muitas vezes ele não é, né? Então, de fato, essa questão que você trouxe é algo que precisa sim ser muito
discutido ainda. E assim, a única coisa que eu posso falar para concluir esse assunto, se é que esse assunto vai ser concluído agora, mas é nada mais clichê do que falar empatia. Tenham e exerçam a empatia, se coloque no lugar do outro. Se fosse eu que tivesse um filho atípico com 10 anos de idade, ou com 4, ou com 11, ou com 15, ou com 20, com as necessidades que ele tem, sem ter outra pessoa para levar ele até a terapia, para levar ele até não sei aonde, para levar ele ao médico, só tem aquela, ou a mãe ou o pai. O pai está em outro lugar. Então só sobrou quem? A mãe. Então seja empático, se coloque no lugar. Como é que eu queria que o meu chefe se comportasse diante de mim caso isso acontecesse? Como é que eu, como chefe, queria que meu chefe maior, meu chefe superior me tratasse se fosse se eu estivesse na mesma situação? Então, assim, é exercer a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que você também se apresentasse da maneira que você gosta de ser apresentada e depois a gente vai bater o nosso papo. Eu me chamo Juliana, eu sou advogada, eu sou mãe do Heitor, ele é autista nível 3 de suporte, e nós estamos na clínica desde o início, ele tem 9 anos, então a gente está aqui desde que ele ia fazer 3 aninhos. A gente sempre foi muito bem acolhido, muito bem recebido. A Rafa e a Adaptro foram, fazem parte da nossa história, da nossa vida. Nós estamos aqui todas as semanas desde então. E a Adaptro faz parte da nossa história, da história do meu filho, da minha história. Bom, Juliana, a gente já falou um pouquinho sobre maternidade atípica, a gente já falou um pouquinho, né, das dificuldades que se encontram em ambientes de trabalho. Queria saber agora da Juliana mulher. Você encontra espaço enquanto indivíduo? Conciliar a feminilidade, a nossa, o nosso ser mulher com a maternidade, principalmente com a maternidade atípica, é muito desafiador. No meu caso, eu sou mãe atípica, o meu filho é nível 3, então, assim, no início foi bem complexo mesmo para a gente conseguir compreender, aceitar, buscar ajuda, e depois disso, procurar também se entender, aprender sobre, para poder ajudá-lo, né? Porque, como as minhas colegas falaram, nós somos o suporte principal deles, né? Então, a gente precisa estar bem para poder ajudá-los. Mas lógico que não é fácil você organizar tudo isso, né? Tanto a profissão, o lado profissional, o lado mulher, o lado mãe, o lado esposa, né? Então sempre a gente se deixa para terceiro, quarto lugar. E é isso. Eu ainda estou nesse caminhar de conseguir achar esse lugar, porque sempre o meu filho está como prioridade, até pelas necessidades dele, né? E eu estou aprendendo, eu estou ainda no início da caminhada, posso dizer assim. Apesar de tudo que eu vivi, eu ainda estou no início da caminhada, aprendendo a cada dia, tanto a ajudá-lo, como a também lembrar um pouquinho de mim, para que eu possa ser uma melhor mãe para ele. E você lembra de alguma experiência vivida no decorrer desses anos do Heitor? Alguma experiência positiva? Sim, muitas experiências. Um exemplo é onde a gente está hoje, né? O acolhimento que a gente recebe. Porque se a gente encontra um ponto de apoio, um lugar que pode nos dar um suporte, uma ajuda para compreender mais sobre o autismo, para ajudar o nosso filho em casa, se você encontra profissionais que podem te dar esse apoio, se você aprende mais sobre o tema. Então, isso já é uma grande rede de apoio, um grande suporte, né? Que a gente precisa de suporte em todos os aspectos, familiar, o suporte médico, o suporte clínico. Então, essa ajuda que a gente recebe, esse suporte, ele é fundamental. Ju, a gente não pode esquecer também das amizades que a gente faz dentro da clínica, nas salas de espera, da amizade que sai dos muros da clínica e vai para o quintal das nossas casas, para as viagens em grupo, para a amizade entre as crianças, para o apoio que a gente dá no WhatsApp,
né, nesses próprios encontros, quer que, porque o Gabriel tá assim, 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 aí você me dá um conselho, não, porque o Heitor assim, assim, eu dou um conselho, tudo que a gente aprende também com as outras mães, né? Então, também é um suporte pra gente, não só a família, não só a clínica, os médicos, os professores, mas as amizades que a gente faz. E, assim, você é minha amiga desde então, estamos há 6 anos caminhando juntas na Adaptro, e eu não me vejo em outra clínica. Passamos por maré alta e maré baixa, tivemos muitas tempestades e eu não desisti, não desisto dela, né? Porque me sinto realmente em casa e acolhida. Mas é muito legal, gente. Hoje nós nos encontrarmos aqui nesse momento e não como dona da clínica, diante de mães apenas da clínica, mas como pessoas que eu tenho muito carinho, né? Pelo tempo que a gente convive, pelo tempo que a gente se cruza nos corredores. E assim, das muitas vezes que eu pensei em desistir, né? Sempre que eu pensava nessa possibilidade, eu me agarrava em alguns rostos assim que me eram muito familiares, né? E que bom que eu não desisti, né? Que bom que vocês. E que bom também que vocês não desistiram de nós, que vocês continuam acreditando. É muito desafiador. É, nesse momento em especial em que nós estamos vivendo, onde todos os dias se abrem novas clínicas, né? Onde dentro da própria clínica eu tenho que mostrar todos os dias que isso aqui é muito além de um negócio, né? Que existe muito amor envolvido, né? Você está tentando resgatar o tempo todo isso. É não só desafiador, é desgastante até, né? Porque é algo que é próprio, né? E o que é seu, o que é próprio, para você conseguir transmitir isso para o outro, dá um certo trabalho. Ainda mais quando a gente está falando hoje do universo que nós estamos falando, né? Onde pode mais quem paga mais, né? Então, assim, encontrar qualidade humana hoje, encontrar pessoas dotadas desse desejo de ter empenho realmente em querer transformar, não a vida só dos filhos de vocês, mas a vida de vocês. E eu sou muito grata realmente à equipe que ficou na DAP, porque eu ainda consigo olhar para eles e ver neles esse valor, né? E que permaneçam assim. Lógico que tem coisas internas que precisam ser ajustadas, melhoradas, reguladas, mas de nada valeria a pena se a gente não tivesse investindo e tentando, né? Não foi à toa que a DAP precisou dar um corte por um momento, mas porque o crescimento, às vezes, ele é bom por um lado, mas ele compromete a qualidade, né? E assim, é uma preocupação constante da Rafaela, é o senso de responsabilidade meu, né? Então, eu não quero um Adaptro crescendo só em paredes. Eu quero um Adaptro que seja consolidada. Mas consolidada é nisso aqui que a gente está fazendo agora, né? Nessa oportunidade de poder sentar olho no olho, sabe? Dizer o que tá bom, o que não tá bom, o que é que a gente pode corrigir enquanto clínica, o que depende de mim, o que depende de vocês. E assim eu acho que a gente vai se ajustando e conseguindo fazer a diferença lá fora, não apenas aqui dentro, né? Muito bom, meninas. Então, eu queria que você se apresentasse do jeitinho e da maneira que você gosta de ser apresentada para quem está nos escutando. Eu me chamo Priscila, né? Sou mãe do João Felipe e da Maria Eduarda. O João tem 10 anos e a Duda tem 13 anos, né? O João é atípico e a Duda é típica, né? Sou casada com o Eduardo, o meu parceiro, companheiro, um super pai, né? Somos casados há 17 anos. Né? E estamos juntos já há 23. Então, metade da minha vida, praticamente, mais da metade, né? Tô com ele. E assim, ele é um grande apoio, uma grande parceria para mim, né? Para poder conseguir lidar com a maternidade atípica, né? Sou professora também, já tenho uns 15 anos, né? E assim, eu estou nos dois lados, né? Eu tô enquanto mãe, né, que conheço todo esse universo de terapia, de tudo, de como ter esse manejo para poder fazer com que meu filho evolua, né? E também no chão da sala de aula, quando eu me deparo com várias crianças, que a gente sabe que a realidade de uma escola também, a gente passa por muitas situações que é difícil, né? Que os professores não estão preparados. Eu acredito que a sociedade em si não está preparada ainda. Nós estamos dando passos, né? Estamos caminhando, mas não estamos ainda preparados e sofremos muito com isso.
Mas assim, me ajuda muito, né? O que eu vivencio com o João em casa para poder levar para a minha escola, para os meus alunos também, né? Que é uma crescente também. Que antes, há uns 8 anos atrás, 6 anos, tinha uma criança com autismo, por, assim, esporádico na escola, depois foi uma em cada sala. Hoje em dia eu estou numa sala onde tem 5 crianças laudadas com autismo, né? Então, assim, é uma realidade crescente e que a gente precisa ir se adaptando, né? E a sociedade vai ter que ir cada vez mais aprendendo e a ter que lidar com toda essa situação, né? E essas diferenças, as diferenças que existem. Então, assim, a clínica também, esticando um pouquinho, né, foi um divisor para mim, assim, enquanto mãe, enquanto Priscila, né, porque como todas disseram aqui, né, quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, muitas vezes não, a gente se anula muito, né, para poder viver esse momento, que no início é muito difícil. Para mim, o diagnóstico, para eu ter aceitado o diagnóstico, demorou um bom tempo, porque eu vinha da realidade com a minha filha, que era tudo maravilhoso, tranquilo, né? Aquela vida assim, vamos dizer, perfeita, porque tudo acontecia naturalmente, não tinha muitas intercorrências. Eu tinha que me preocupar com se ela tirava boas notas, se ela ia dançar muito bem em alguma apresentação, se ela brincava com as outras amiguinhas que vinham em casa e tudo mais. E quando o João veio, tudo isso mudou, né? E a gente teve o diagnóstico dele muito cedo, com 1 ano e meio. Então, assim, essa vivência foi muito desde cedo, né? E eu tenho, né? Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio da minha família, da família do meu esposo, de amigos, né? Que acolheram, acolhem muito bem todos nós, o João, né? E isso faz diferença na nossa vida, né? E gostaria que várias outras pessoas pudessem ter, porque é muito difícil, né? Você lidar com todas essas situações e não ter uma rede de apoio. E é isso, a minha apresentação. Mas em meio a tudo isso que você trouxe aqui pra gente, Uhum. existe alguma coisa que você vive, mas que ninguém vê diariamente? Nossa, muitas, né? É, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou muito simpática, eu sou muito brincalhona. Vocês viram aqui que eu já dei várias risadas. Assim, em todo canto eu tô rindo de qualquer besteirinha. Então, assim, eu sempre fui muito. Eu não gosto de levar os meus problemas para as outras pessoas, porque na minha concepção, as pessoas não têm que, tipo assim, se eu tô com um problema em casa, eu tô chateada, eu chego no trabalho de cara feia, um exemplo, eu acho que aquelas pessoas, elas não têm. é, Elas não merecem estar recebendo a minha cara feia ou o meu mau humor com alguma coisa que eu estou passando na minha casa ou na minha vida. Eu consigo separar, né? Não toda a vida. Hoje em dia eu já me permito mais, por quê? Porque também aprendi em terapia, né? E assim, a clínica foi fundamental nisso, porque quando o João veio pra cá, ele estava com uns 3 anos, 3 anos e meio. E eu estava muito estressada, eu estava com uma sobrecarga muito grande, né? Tanto de rotina, de terapia. O João também é nível 3 de suporte, né? Ele está desenvolvendo a fala agora, ele tem 10 anos, mas começou a desenvolver a fala com 7 para 8 anos. Então, assim, é uma realidade. Enquanto é pequenininho, é tudo assim, é normal. As pessoas já não olham com aquele olhar assim ainda, né? Não, ainda é criança. Dizem tanto, né, que dizem assim, mas é muito leve, né, o autismo dele, porque ele ainda era criança e ainda estava ali, né? é, Vamos dizer assim, dentro dos parâmetros, não era tão distante. Mas quando ele foi crescendo, isso foi mudando, né? Os olhares vão mudando, as dificuldades vão mudando, como todas nós vivenciamos aqui, né? Eu acho que quanto mais tempo a gente tem com os nossos filhos, são várias fases diferentes. Mas, assim, o ponto que de alerta para mim e que eu acho que faz a diferença é a terapia para a mãe. Porque como a gente se anula muito, como a gente sempre prioriza o nosso filho, como a gente sempre prioriza todas as outras coisas, a gente deixa por último, então assim, a gente vai acumulando, vai absorvendo. É igual uma esponjinha. E chegou um tempo que eu não estava dando conta, né? A ansiedade estava tomando conta de mim.
E a clínica teve um olhar muito sensível para esse momento que eu estava passando enquanto mãe. Então, assim, há uns 6 anos atrás, né, como eu falei, 7, a clínica chegou para mim, né, e me convidou para poder fazer acompanhamento terapêutico na clínica, para mim, que eu tenho um momento meu de fala, de escuta também, né? Então, assim, foi fundamental para me ajudar a sair desse vamos dizer assim, desse buraco que eu estava, porque tem alguns momentos, com autismo é muito uma montanha russa pra mim, né? Tem horas que tá lá embaixo, tranquila, aí daqui a pouco, vum, começa a emoção, aí daqui a pouco você se desespera quando vem a descida brusca. Então, assim, são vários momentos de altos e baixos, né? E que a clínica percebeu quando eu estava nesse momento bem difícil, e eu comecei a ter um acompanhamento terapêutico, onde eu pude falar, onde eu pude me conhecer mais, observar e conseguir lidar com as dificuldades que eu estava tendo. Então, assim, um dos pontos que eu sempre falo para todo mundo, né, é que todas as mães, todos os pais também, porque muitas vezes a gente invalida, né, os pais que também lidam, os pais, lógicos, que são presentes, que são parceiros, né, que estão ali, que se preocupam, invalida muito também esse sentimento. E eles, como são mais fechados, não falam, né? E tenta ali ser o mais forte e tudo, e acaba ficando ali um pouquinho de lado. Mas assim, a clínica me ajudou muito, e tanto que depois disso, eu continuei fazendo terapia. Eu passei mais ou menos fazendo 1 ano de terapia aqui na clínica, onde era pra ser só, tipo, 3, 4 meses, mais ou menos. Mas como eles viam a necessidade que eu precisava ainda, né, desse acompanhamento, porque estava interferindo no desenvolvimento do João, né? E eles ficaram me dando esse suporte. Desde então, eu nunca mais deixei de fazer terapia, né? E isso me ajuda muito a lidar com todas essas dificuldades que eu tinha. E depois, para ter esse tempo que tanto foi muito falado aqui, né? Esse tempo de, enquanto mulher, enquanto mãe, eu tô tirando esse tempo para mim, eu tô tentando me priorizar um pouco, né? E hoje em dia, eu consigo tirar esse tempo. Justamente eu acho que por conta da terapia, que eu faço já há muito tempo, e é uma das coisas que é muito, muito falada em terapia, né? Quando eu tô sobrecarregada de muita coisa, não tô aquela semana que eu não tô bem, né? Então, assim, tira um tempo pra você fazer alguma coisa que você gosta. Ir à praia, né? Ai, não tenha sem filho, sem ninguém. Você ali a uma praia, a um shopping, fazer sua unha. Eu adoro ir em salão, fazer unha, fazer. Adoro essas coisas assim, adoro passear em shopping pra poder estar olhando loja, essas coisas assim. E isso me dá prazer. Então a gente tem que redescobrir, né, o que nos dá prazer e o que nos deixa feliz para a gente poder priorizar esse lado mulher da gente. Esse lado que muitas vezes a gente bota o lado mãe, né, o lado esposa, o lado profissional, bota todas as outras coisas e a gente vai deixando passar. Mas então, assim, eu acho que um ponto que me ajudou bastante foi essa questão da terapia e conseguir tirar esse tempo mesmo. E como a gente estava falando aqui, né, que às vezes o homem, passa muito tempo. Ontem mesmo foi um dia que eu fui fazer a unha, uma experiência muito próxima, né? Muito perto. Aí, só que eu fui à noite, porque passo o dia trabalhando, né, menina, na terapia e tal. E eu consegui marcar com a manicure 7 horas da noite. Aí eu cheguei em casa, o quê? 9, 10 horas. Aí meu esposo, de cara feia, né? Aí eu, que foi? Ele disse, uma unha, 2, 3 horas fazendo unha? Eu disse, meu amor. Eu tava lá e fui fazer um spa dos pés, aproveitei, fiz outra coisa aqui e ali. E tu não tava em casa com as crianças, qual é o problema? Então, assim, eu me permito hoje, sim, né, ter esses momentos que me fazem feliz, que me recarrega para conseguir levar o nosso dia a dia, porque é pesado, é puxado. A nossa rotina é muito puxada. Então, assim, que bom que a gente consegue ter essas válvulazinhas de escape, né? E que a gente possa aprender a lidar ainda mais com tudo isso para conseguir viver bem com nossos filhos. Infelizmente, família. né, a realidade da Priscila não é a realidade de todas as mães, Sim, né? A sim. gente sabe que muitas mães são mães solo, ainda encontra essas dificuldades, Sim. esses obstáculos de não ter um parceiro, né? Não ter uma rede de apoio Sim. mínima que seja, né? E se a gente já acredita que passa por tantas dificuldades, tendo essa rede tão bem consolidada como você está trazendo, podemos imaginar aquelas que não têm nenhum tipo de apoio, Com né? certeza.
E por essas mães a gente precisa olhar também por elas, né? Tem os pais também, que não Sim. resta dúvida, né? Em outro momento nós vamos trazê-los aqui para escutá-los também, porque é comum realmente a gente olhar para a mulher, Sim. né? Porque, em especial nos dias de hoje, a mulher é o sexo frágil, no entanto, ela precisa ser forte. O tempo Mas todo. até que ponto está ainda a nossa fortaleza? Até onde nós estamos nos permitindo realmente, por um momento ou outro, deixar ser fraco um pouquinho, ser fragilizado um pouquinho, para que alguém possa assumir realmente, né, o rumo da coisa. E eu acho, Rafa, que assim, são essas pequenas ações que nós estamos fazendo agora, né? Essas divulgações que a gente tem nas redes sociais, que a gente leva palestras para a escola, que a gente faz na escola que eu trabalho, né? Tem a profissional do AE, e ela faz esses momentos também de roda de conversa com as mães, dando esse suporte, trazendo psicóloga para conversar. E eu acho que são essas ações que vão fazendo a diferença para que essa voz ecoe, para que tudo que a gente vivencia, como foi muito dito aqui, que não é fácil, é difícil, e só sabe quem tá ali todo dia. Então, assim, tem coisas que só uma mãe atípica vai entender o que a gente sente. Que para outro, como você falou, né, pode ser uma besteira. Ai, mulher, tu tá se incomodando porque a criança não faz isso. Isso é uma besteira. Pelo amor de Deus, só que aí, ou porque deu algum chilique, alguma coisa assim, já fala assim, né? E as mães, né, que estamos aqui, que a gente se encontra nos consultórios, né, e são amigas também, só elas entendem a nossa vivência, as nossas alegrias e as nossas dores também. Recepção é lugar de cura também, né? Sim. É verdade. Eu vou voltar agora para a Juliana, só para eu concluir com ela, que a gente acabou de falar aqui com a Priscila, Ju, e sobre essa ida e vinda, né? Sobre o movimento do dia a dia. Existem situações onde você sente que extravasa algo, que tem algo que pode estar ecoando, vazando. A necessidade pessoal sua. Estou falando de necessidade pessoal agora, né? Eu perguntei agora há pouco para ela o que quase ninguém vê, tá? Então, a gente estava conversando e o que eu perguntei a ela foi o que quase ninguém vê, mas que todos os dias, nesse teu movimento cotidiano, você sente, mas que precisa recuar, engolir, mas que sabe que isso precisa ser colocado para fora. Certo. Fala-se muito em empatia, né? Mas nem sempre as pessoas, a sociedade, compreende exatamente as nossas necessidades, né? Porque tem sempre aquele olhar de preconceito. Você tá numa fila, a criança não consegue esperar, então assim, você é visto com maus olhos, porque a criança, às vezes tem pais que não entendem, pessoas que não entendem, acham que você não está dando limites, né? Então, assim, como o autismo ele não está estampado visualmente, é mais difícil, mais complexo de você exercer um direito, né? Que é um direito deles, ter uma preferência numa fila, uma preferência numa vaga. Então, nem sempre você consegue ter essa empatia, essa visibilidade, né? E os desafios, eles ocorrem em todos os âmbitos, né? Escolar, no âmbito, na sociedade mesmo, é difícil você lidar com olhares, você percebe o preconceito, machuca com certeza, né? E é isso, e você visualizar o futuro, né? O que tem que ser mudado, o que tem que ser ampliado, políticas públicas, porque, enfim, as crianças que hoje têm 9, têm 10, têm 11, vão ser os futuros adolescentes de 15, vão ser a nova geração de adultos logo mais. Então, assim, o que tem que ser ampliado, o que tem que ser visto, tanto na saúde, na educação, nas políticas públicas em geral, onde é que eles têm que ser inseridos, o que tem que ser desenvolvido, como é que vai ser a vida dessas crianças daqui a 10, 20 anos, né? Onde essa sociedade vai estar completamente exercida com boa parte de autistas, né? De todos os níveis. Então, essa preocupação é uma preocupação latente, que eu sempre levo, né? Eu sempre o que tem que ser melhorado, ampliado, divulgado e para que a gente possa ver, vislumbrar um futuro para os nossos filhos.
Bom, desde que a Priscila falou sobre o número de diagnósticos, que na escola antes era um numa sala perdida e que hoje ela tem 5 laudados em sala, como a Juliana falou agora sobre né, o aumento desses autistas, como é que vai ser eles no futuro. Eu só queria, como profissional de saúde, porque eu não falei na minha apresentação, mas sou enfermeira, e eu queria corroborar com as falas dos meus colegas médicos, neurologistas, psiquiatras infantis, que não é que está aumentando o número de autistas, porque é isso que a sociedade pensa, é o que eu escuto. Eu escuto sempre, virou moda. Agora é moda, todo mundo é autista. Pronto, já já não vai ter mais nenhum neurotípico. Todo mundo vai ser autista. A questão não é essa. A questão é que melhorou o diagnóstico. Melhorou a qualidade do profissional que avalia principalmente as crianças, mas a gente já tem diagnósticos em adultos também. Entendeu? Então, assim, eu queria só dar essa pincelada, né? Que eu acho importante que isso seja ouvido por mais pessoas, de que não aumentou o número, não é moda, aumentou só a forma, a qualidade da avaliação, a forma de ver a pessoa, aquela criança, menina, que era tímida, que não dava uma palavra, e isso e aquilo, não era, ela tinha o autismo, só que não era diagnosticada. Ela era retraída, não era porque ela era tímida, porque ela já tinha aquele probleminha da convivência social. A criança, porque é mal criado, ou os pais incompetentes, não sabem educar esses meninos, tá vendo? O menino não para quieto, o menino sobe no sofá, pula, não sei da onde, desce da escada, pelo corrimão. Não, gente, não é falta de educação. É a criança que a gente tem que ensinar os filtros para eles, a gente tem que ensinar o que é certo e o que é errado, o que pode dizer, o que não pode dizer. Não é legal você falar da aparência da pessoa, o que a gente vê em vários vídeos. Nada que a pessoa pode mudar em 20 segundos é melhor não ser dito. Então, se é porque ela tem um olho maior, outro menor, um mais em cima, um mais embaixo, ela não vai poder mudar. Então, para que eu vou dizer? Então, é isso que a gente ensina. Isso é que eu ensino pro meu filho. Ensino todos os dias. Complementando, né, também, o que eu achei interessante, algumas pessoas, por conta de eu falar, né, e da questão do João, por exemplo, ele ter características bem clássicas, né, do autismo, onde dá os pulinhos, onde ele tem estereotipias vocais, né, ele tem dificuldade de ficar muito tempo sentado, tem a questão auditiva. Então, assim, em ambientes em que eu estou, né, como por exemplo, todo domingo a gente vai à missa, a gente vai passear no shopping, a gente vai na praia, e esse é dele, né, o comportamento, então a gente não tira. Então, tem momentos que ele se comporta bem, como tem momentos que não. Que na hora da missão tá todo mundo em silêncio, o menino começa a correr, a dar os gritinhos dele e tudo, e as pessoas ficam assim, né, olhando. Só que quando ele era pequenininho, as pessoas olhavam já com esse olhar de preconceito, de olha, cadê a mãe desse menino, né, que não tá aqui e tudo mais. E com a minha frequência de não desistir, de ir, de levar e tudo, as pessoas foram entendendo, né, e se acostumando com a condição dele. Então, assim, muitas vezes eu já pensei em chegar lá no final da missa e pedir um microfone pro padre para dizer, gente, e falar um pouquinho sobre o autismo e dizer por que ele não fica muito tempo sentado, por que ele dá os gritinhos ou se irrita em alguns momentos, né? Porque ele não consegue passar muito tempo. Então, assim, até crianças mesmo, típicas, não conseguem passar muito tempo parada sem fazer nada, né? Então, assim, mas hoje em dia, esses olhares já não me incomodam mais e muitas pessoas, né? Eu tento focar sempre no meu filho. Aí ele começou a gritar, ou ele começou a querer se desorganizar ali, eu pego, olho pra ele, converso, tento usar algum manejo pra poder conseguir, né? Ficar bem. Só que muitas vezes eu dou uma saidinha com ele, vou na praça que fica do lado e tal, e hoje em dia as pessoas já levam com mais naturalidade. As pessoas já não ficam olhando porque já conhece o João, né? E chegou pessoas já até mim, até uma pessoa que era da igreja que queria conversar comigo. E ela tem uma filha que tem 2 aninhos para 3. E eu pensei que ela quisesse conversar comigo para tirar alguma dúvida, tivesse com alguma, né, suspeita e tal sobre a filha dela. E não, uma coisa que eu achei interessante, que ela veio falar comigo e conversar, foi para entender, né, como era essa crescente do autismo. Por quê? Porque ela
pensava, ela estava querendo, junto com o esposo dela, ter outro filho, mas tinha medo. Porque várias crianças estavam sendo laudadas, né? Várias crianças estavam tendo autismo e tudo mais. E a gente teve uma conversa, assim, foi bem legal. Eu expliquei tudo que vocês falaram aqui. Por isso que o conhecimento é tão importante, porque as pessoas não sabem. E quando elas conhecem, elas começam a ter outra visão. Então, assim, por isso que a gente leva as pessoas que estão próximas a gente esse conhecimento, essa fala de dizer: olha, isso acontece por conta dessa questão dele, nessa condição dele, que ele não gosta de textura diferente, por isso que ele chora e se irrita, e como ele não consegue falar, ele se expressa dessa forma. Então, esse conhecimento traz essa compreensão e traz essa empatia. Então, assim, essa mãe veio conversar comigo, a gente teve uma conversa bem legal, e ele estava na sala, né, nesse momento, e ele tinha os comportamentos dele e tudo, e ela já conhecia, só que queria entender porque ela tinha esse medo. Porque hoje em dia ainda, apesar de tudo que é falado, as pessoas ainda têm medo. E querendo ou não, a gente sabe que é difícil. A nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Como a gente tá falando em tudo aqui. Mas assim, as pessoas têm essa preocupação. Graças a Deus que ela não chegou pra mim dizendo assim: mulher, que modinha é essa? Porque senão a mulher sai daqui. E aí falta você se apresentar, né? Eu queria que você, da sua forma, da maneira que você gostaria de se apresentar, né? Que você falasse aí pra gente. Bem, eu sou a Renata, e eu hoje consigo lembrar, né? Deus resgatou, vamos dizer assim, essa lembrança, né? Que eu sou uma pessoa criativa, encorajadora, resiliente, né? Sonhadora, tô sempre no balão aí viajando, transformando muitas coisas, né? Alguém que não desistiu de viver, né? E que tem buscado prosseguir, mesmo em meio aos desafios, né? Isso que a Carol falou no começo, do equilibrar vários pratos, né? Essa sensação que não só eu, né, ouvindo a fala das minhas colegas e outras também, tem, de que você está constantemente equilibrando diversas coisas, né? Uma hora cai, quebra, depois você junta, outra hora não segura nada, dá vontade de rebolar tudo para cima, aí depois sai colhendo tudo de novo e traz, né? E já são quase 10 anos, eu acho, do diagnóstico do Jader, né, de um autismo severo, na época. E é interessante que tem coisas que nem o pai dele sabe que eu passei. Né? Ai, por quê? Teve até uma pessoa que disse: mas Renato, por quê? Que ele não sabe, porque ele tinha que trabalhar para dar de comer a mim e a ele. Não é porque ele é um homem mau, porque ele foi negligente. Né? Eu conversando com uma amiga semana passada, ela falou uma coisa interessante. Ela disse: Renato, tem o conviver com o autismo e tem viver o autismo. Né? Então, a mãe acaba vivenciando mais o autismo, né? E o pai, como meu marido é um homem maravilhoso, né? Se bobear, ele cuida melhor dos meninos do que eu. Então, Ruth é a minha filha do meio. Nós, quando namorávamos, planejávamos ter 4 filhos. E ficamos nos 3, né? Então, alterou sim o planejamento familiar, alterou. Alterou o tempo da chegada, alterou a quantidade dos filhos que a gente planejava ter, né? Por outro lado, continuar o planejamento familiar foi pensando na possibilidade do Jader precisar de ajuda para o resto da vida e quando eu não estiver mais aqui, sem jogar essa responsabilidade sobre as minhas filhas. Não, eu vou ter uma filha porque ela vai... Não, não é. A gente sabe que famílias com mais número de pessoas, essa é quase a sequência natural, né? Se a mãe adoeceu, ela faz revezamento lá dos irmãos. Então, ter um número maior de pessoas na família. Então, nosso pensamento sempre foi esse, né? Eu só tenho um irmão mais novo e meu marido com a família grande, eu sempre achei legal, né? Aquela confusão de irmão, aquela coisa toda. Então, isso era um planejamento anterior ao autismo, que a gente já tinha, né? Mas chegou Ruth e pegou todo o baque do autismo do Jader. Então, Jader começou desaprendendo tudo que sabia, né? Então, tinha essa experiência do cocô, quando eu olhava, tinha poças de sangue pela casa. Aí estava lá com um pedaço de vidro no pé, estava com um prego que tinha furado. E ele não sentia dor. Pegou um ferro de solda, fez 3 marcas no rosto, não sentia dor. E eu dizia: o que é isso? O que é isso? De onde vem isso? Não sabia. Então, era desesperador não saber, né?
E outra coisa que eu acho muito importante falar é que a dificuldade que não dá pause, né? Ô, seu filho tem autismo, pausa a vida, agora vem aqui entender que vai acontecer para frente, aí tira o pause e continua. Não, tem autismo, pronto, daí pronto. E eu lembro que no dia do diagnóstico do Jada, era o nosso aniversário de 10 anos de casado, eu fui para o neuro, cheguei em casa, ia começar o jantar, o que foi? Não, é um diagnóstico de autismo. Tá, não sabia ainda o que era, que ia acontecer, fizemos lá o nosso culto doméstico, quando chegamos em casa, eu lembro que a gente colocou o laudo simples, não planejamos, nem sabemos o que é, né? Então, nos ajuda, Senhor. O que é que a gente vai fazer agora? Né? O que virá? Né? Nem sabia, tinha noção do que viria. Então, já foi perdendo todas as habilidades que ele tinha. E ficando rígido, muito rígido. Né? De não deixar trancar a porta, não deixar apagar a luz. Se ou era tudo aceso, ou era tudo apagado. Se mudasse rota de carro, crise. Se mudasse um jeito de falar, crise. Tinha que dormir. Então, até aquele momento, eu não tinha noção do que era. Quando, então, eu mergulho um pouco para tentar entender, né? Não tive acolhimento. Isso, recentemente, refletindo sobre o poder do acolhimento, né? Me veio essa expressão. O poder de um acolhimento me levou para outro país. Que as pessoas dizem, o que é que tu foi fazer atrás do Sunrise, Renato? No outro país. Eu disse, não foi atrás de cura do meu filho, foi porque foi o lugar que me abraçou. Eu disse, e eu pensando nisso, eu disse, meu Deus, eu fui para aquele lugar movida por um acolhimento. Não foi outra coisa, Rafa. Não foi. Porque as pessoas, não vai não, que é a esperança falsa. Nunca, muito pelo contrário, quando eu cheguei a ter contato com essas pessoas, foi que a minha ficha foi caindo da gravidade da situação do Jader. Eu disse, agora foi piorar, porque eu disse, eu não tinha noção, agora eu estou tendo noção, é grave, gravíssimo. Foi fazer orçamentos de terapias, dava R$8.000 por mês, uma assalariada. Então, não tinha, pronto, foi desmontando, né? Desmontando todos os seus recursos. Né? E eu falo, cresci, nasci, me criei no Edson Queiroz, não tive muito acesso a estudo, a instrução. Que ali você conseguiu terminar o ensino médio, você entrou no ensino médio, se livrou da marginalidade, conseguiu passar, nossa, já era muita coisa. Né? E ali, eu não tinha instrução acadêmica mesmo, conhecimento formal mesmo, não tinha. E quando eu fui tentar entender, né, eu costumo dizer, muito... Não sei, eu acho que eu tive má sorte aí, vou dizer má sorte não, né? Mas não foi legal a experiência que eu tive, né? De uma profissional chegar a mim e dizer, só que hoje eu fazendo um paralelo também na época, né? O mercado do autismo estava começando a crescer, né? E a pessoa dizer, mas só não tem formação, não dá para fazer nada pelo seu filho. Até que um dia eu disse, mas me diz uma coisa, vocês querem a participação da família? Eu estou tentando entender o que é que eu preciso fazer. E você me diz uma coisa. E eu lembro que eu voltei daquele caminho chorando. Né? Eu disse, caraca, eu não tenho uma formação. Eu não estou pedindo para ser terapeuta do meu filho, não. E levanta essa bandeira. Eu não sou terapeuta do meu filho. Eu só não abro mão de ser mãe dele. Com certeza. Não abro mão. Então, não é a equipe que, como eu posso dizer, direciona a mim, não. Eu sou responsável por ele e a equipe me ajuda. Então, eu olho para os profissionais como essas pessoas, não é o inverso. É muito bacana você trazer essa sua fala, porque o terapeuta está aqui para lhe ajudar na condução do desenvolvimento dele, mas não para fazer o desenvolvimento por você. Exatamente. Então, e eu fiquei com aquilo. E até, né, eu até brinquei com a Carol, eu disse, Carol, talvez eu fale e saia correndo, né? Mas não vou sair correndo não, porque nunca saí. Mas, às vezes, a gente, como mães, né, somos a primeira a não ter empatia. E eu nem gosto de usar muito a palavra empatia, porque empatia eu só... Rafa, eu te entendo, viu? A compaixão, não. Eu gosto muito da parábola dos bons samaritanos, que ele foi movido por compaixão. Então, a compaixão, ela faz tu olhar, perceber a necessidade da pessoa e você realizar algo por ela. Então, ela me faz enxergar por um outro ângulo, né?
Talvez ela não vá saber, não, a pessoa não sabe, nem o meu marido sabe, na essência, o que eu vivenciei. Aí eu vou dizer, você não sabe, já tive muita discussão com ele, mas você não sabe, naquele dia ele disse, mas eu não sei mesmo. Já teve vezes ele teve que ficar sozinho, ele disse, pelo amor de Deus, volta. Mas aí você tem que entender a dinâmica de quê, né? E eu disse, eu mesmo falava, e o meu marido muitas vezes diz, Renata, a gente só pode rotular a pessoa que foi preconceituoso, se você der o benefício da dúvida. Eu não sei quem é a pessoa que sabe, quem não sabe. Ao mesmo tempo que eu posso estar evitando um ferimento, eu posso estar rejeitando uma mão. A gente nunca vai saber. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente não consegue chegar no cerne. Que cerne que eu quero chegar? Tá, a Maria não sabe. A Maria pensa um monte de coisa, a Maria deve estar. Mas em algum momento eu cheguei para pedir ajuda a Maria? Por que eu quero que todo mundo, de alguma forma, enxergue? E eu já tive nessa fase também, e vira e mexe, ela que sabe, que meus ouvidos muitas vezes aqui, que às vezes também eu não sou a pessoa, chuto o bar, estou naquela descida do loop, depois volto ao normal. Isso faz parte, eu digo que o 8 para o 80 é muito rápido. Às vezes você está bem, de repente acontece uma coisa e por aí vai. A maternidade por si só ela já é exigente, né? E quando entra a questão da típica, né, você fica mais tenso ainda, né? E eu teve um dia que eu ia buscar Ruth na escola, e às vezes chegava, a Júlia estava dormindo, que aí nasceu a minha mais nova, né? E aí era um dilema. Já defiro, eu digo, não vou conseguir controlar. Até que eu disse, custa eu pedir a alguém, tinha uma pessoa amiga minha, fulana, por favor, pode pegar a Ruth para mim? Será que a fulana não está vendo o meu sufoco? Então, assim, o que é que impede também de eu pedir? Sim. Então, assim, nesse tempo todo, né, nesse processo todo, duas coisas eu acho que tem me mantido de pé. Ser vulnerável foi desde sempre. Eu nunca... Quantas vezes eu cheguei nessa clínica aqui com o bebê conforto no braço, com a Ruth, e chorando. Passava a vez direto chorando para não perder a hora. Aí eu lembro que às vezes eu me virava, tinha 3, 4 da manhã. E aí, Renato? Mas não, hoje é só cansaço. Eu estou cansada, quase que eu não conseguia chegar. Né? E sentava lá, chorava mesmo, mas não. Então, assim, não é que eu não... vou me fazer de fraca. Mas, tipo, se eu não estou legal... Mas hoje eu tenho que ir para a clínica. Ou às vezes eu não vinha, por alguma razão, ou eu ia e... Eu queria aproveitar e fazer uma consideração muito importante diante do que você está falando e trazer para outras pessoas que se propõem a desenvolver um trabalho em clínica. Eu sempre digo, não tem como a gente trabalhar os filhos se a gente não olha para as famílias. Enquanto vocês falam, nitidamente a gente percebe, vocês devem ter passado pelo processo de luto e simplesmente foi ignorado. Então, é muito cômodo para a gente também dizer, mas a família vem muito adoecida. Vem mesmo. Quem foi que disse que é fácil você ter o seu projeto de vida frustrado? Um filho, ele é um projeto de vida. E todo e qualquer diagnóstico, independente de ser o autismo ou não, ele vai trazer uma frustração. E, consequentemente, vai acarretar com isso um luto para a família. Além de tudo isso, ainda tem... que você tem que vestir uma carapuça da força, eu tenho que ser forte, e eu vou passar por cima de tudo, de todos. E aí, cadê a nossa sensibilidade? Então, eu acho a verdade de pedir para os colegas donos de clínica que tenham esse olhar para as nossas mães, porque, de fato, não é brincadeira o fato que vocês suportam. E eu me sinto com propriedade para falar sobre isso, porque já tive a oportunidade da convivência com cada um. Lembro muitas vezes da Priscila, por exemplo, Priscila que eu tive a oportunidade de conhecer como professora do meu filho na alfabetização, e quando Priscila chegou aqui, para eu conseguir conversar com ela, eu tinha que esperar uma respirada dela para eu entrar, né? Porque ela vinha compulsivamente falando, mas estava na cara o nível do adoecimento que ela estava enfrentando. Então, volto a dizer, sensibilidade de gestores, do profissional de saúde, não é sobre tratar o diagnóstico, é sobre o olhar que se tem para o ser humano.
né? E a gente não pode esquecer disso. Nós estamos batendo muito aqui em histórias que vocês viveram, que vivem no cotidiano de vocês, mas em nenhum momento vocês ainda conseguiram se posicionar como as mães, como as mulheres, né? Porque estão ainda carregadas desse sentimento de dor, muitas vezes. Que a gente acha que já passou pela dor, mas a dor ela é latente ainda. Deixa eu só dar oportunidade para a Carol um pouquinho. Rafa, eu ia até comentar sobre isso, que você direcionou algumas perguntas e não chegamos na resposta, porque parece mesmo isso. Que ou a gente pula ela, ou a gente não quer tocar naquela ferida sobre o esgotamento, sobre o cansaço extremo, a preocupação com o futuro do meu filho. O que é que vai ser do futuro dele? Será que as pessoas vão estar preparadas para recebê-lo? Será que ele vai evoluir? Como é que vai ser o futuro dele? A gente às vezes nem quer pensar nisso. Vamos deixar guardado nessa caixinha porque dói demais. A gente não fala sobre o esgotamento físico, mental, psicológico, porque a gente se reveste da couraça de supermãe, dou conta de tudo, porque eu sou forte, mas é porque eu não tenho outra opção, eu tenho que ser forte. Mas às vezes a gente é fraco também, e a gente precisa viver esse momento de fraqueza. Para quê? Para que a gente consiga deixar aquele sentimento ali e volte revestida, né? Seja fortalecida para continuar a nossa jornada. Porque se a gente não viver esse momento, uma hora o corpo fala por si, você começa a adoecer, você começa a aparecer marcas no seu corpo, você começa a aparecer com alergias sem nenhuma explicação, você começa a aparecer com choros sem sentido naquele momento. Por exemplo, eu lembro que recentemente eu estava com muitos pedidos e o Pedro muito ansioso porque estava o aniversário dele e ele ficava, mãe, e eu estava na mesa e eu só comecei a chorar. Botei a mão e chorava, o Levi, o que foi? Porque ele não viu o Pedro em crise, a Ana Sara estava bem, eu tô cansada, só cansaço. Me dá só um tempo para eu descansar aqui minha mente, adquirir uma cultura inútil, fazer alguma coisa só para não pensar em nada, não me preocupar com nada. E a gente precisa entender que as mães, quando chegam com essa carcaça de fortes, enquanto clínicas, enquanto estabelecimento comercial, muitas vezes nós estamos adoecidas, sim, cansadas, fragilizadas, cansadas de lutar, cansadas de pedir a tal da empatia, da misericórdia, pelo amor de Deus, de qualquer coisa. Ou então simplesmente eu não quero mais sua empatia, não, deixa eu resolver meu problema aqui, acabou porque eu só quero resolver. Ou eu vou trancar meu filho porque saí dá trabalho demais. Então a gente pode viver vários momentos. E a nossa escolha, eu acredito que o Pode Dar Voz é para isso, é dar voz para que você não prenda o seu filho em casa, para que você tenha coragem de viver todas as estações da sua vida. Um momento de tristeza, um momento de luto, um momento de coragem, mas que nós passamos e nós conseguimos. Conseguimos de quando eram pequenos, agora estamos passando pela adolescência. São novas descobertas, são novos desafios. Quando a gente pensa que passou aquela fase assim, aí a gente vai e encontra o chefão no jogo, né? Encontramos o chefão. Mas a gente senta ali, chora um pouquinho, mas a gente vence o chefão também. E dá tudo certo, porque é isso que nós precisamos, nos fortalecer, precisamos de acompanhamento, precisamos encontrar um momento para nós, mas também precisamos um momento de parar um pouquinho desse trem que está andando muito rápido, porque senão a gente pifa, a gente para. Eu não sei se eu estou falando só por mim, mas a gente precisa parar e precisa se olhar. Eu acredito que essa é uma das... O que é que passa comigo que ninguém vê? O esgotamento, que talvez eu não passe. Não, tá tudo ok. Eu chego aqui fazendo graça, eu arrumei, me maquiei. Não, cansada. Mas a gente vem porque nós temos um propósito. Um propósito de dar voz aos nossos filhos, principalmente. Porque falar por mim eu falo, mas talvez ele não consiga falar por ele. Então eu vou falar por ele para que outras pessoas saibam que ele tem voz, que ele tem vez também. E que o mundo também é dele.
Muito Certo? bom, muito Sim, porque exatamente o que a Carol falou era que eu tava tentando, entre uma e outra, falar isso, exatamente. Porque assim, como meu filho é nível 1, então parece que é tudo mil maravilhas. É um menino inteligente, é um menino medalhista das Olimpíadas da Matemática, do Raciocínio, da Informática, não sei do que, todas as medalhas, uma do lado da outra assim no peito, e a pessoa mais feliz do mundo. Mas existe os chefões da fase. Isso quem me disse até foi uma psicóloga da escola. Ela disse assim, mãe, olha, se acalme. É como se fosse um salto de desenvolvimento de um bebê. Então ele vai tá num limbo, numa calmaria, só que ele vai mudar de fase. E aí é como se ele começasse tudo quase do zero. E aí, isso, eu cheguei várias vezes aqui na DAP chorando, e a Rafa passava e me via, me acolhia, e a Ivonildo passava, me acolhia e me via. E assim, as terapeutas do meu filho. Só na sala de espera com as perninhas encolhidas e chorando. Porque eu não conhecia mais aquela criança, eu não sabia mais como lidar com aquela criança. Até ontem eu sabia e conhecia na palma da minha mão. E isso já foram 2 vezes, ele tem 10 anos. Foi a primeira, não, desculpa, 3 vezes. A primeira no diagnóstico, que aí muda o rótulo e e agora eu vou lidar como. A segunda com 7, ele teve o segundo salto com 7, mudou completamente o comportamento, era um menino tranquilo, metódico, fazer tudo maravilhosamente bem. Começou a picotar o livro, picotar a blusa da farda, e andar com os meninos, começou a falar palavrão e tal. Que ele não vinha em casa, mas vinha na escola. E agora, aos 10 anos, eu estou no terceiro salto de desenvolvimento e voltei aos meus choros e voltei a pedir, pelo amor de Deus, Rafa, me ajuda. E lá se vê a Ivonilde de novo. Eu disse, eu só tenho vocês para me acolher, porque eu não sei mais o que é que eu faço com o Gabriel. Que agora eu não conheço mais esse menino, eu não sei mais como é que eu lido com ele, como é que eu faço ele entender que ele precisa fazer tal coisa, que ele precisa se comportar de tal forma, que desse jeito não dá certo. E eu não sei mais. Bora, me ajuda aí, que eu não sei mais não. Eu não sei mais o que fazer, não. Olha, eu vontade que eu tenho de me trancar, deitar na minha cama, cobrir com lençol e só chorar e dormir. É a única vontade que eu E tenho. nessa hora é importante a gente pensar, por que de tanta angústia? A angústia pelo fato de você acreditar que ele pode não dar certo como você quer que dê certo, entende? Então, botar isso na balança também, para não gerar tanto desconforto e tanta angústia, né? Porque volto a falar das frustrações. A gente, como você disse, o primeiro salto dele maravilhoso, então você passa a acreditar, não, vai dar tudo certo, ele vai se desenvolver, ele vai conseguir alcançar aquilo que a gente tem como expectativa para qualquer ser humano. E de repente volta, né? Tem uma recaída ali, você não consegue mais conhecer, não consegue mais entender o que está acontecendo, e aí vem de novo essa frustração, e aí volta mais uma vez o processo de luta. Então, gente, isso é uma constante. Vocês constantemente vão precisar estar sendo olhadas. Vocês muito mais, tá? Não estou falando que os pais não necessitam, não. Mas nós, enquanto mulheres, enquanto mães, temos uma sensibilidade muito mais aguçada, né? E não é por pouco que somos a grande maioria nas clínicas, Sim. nos médicos, nos hospitais. Não é a negligência como Renata falou dos pais. Não, meu marido não é negligente, mas é uma forma diferente de acolher, uma forma diferente de ver, sei lá, uma forma até diferente de se expressar. E de sentir. E de sentir também. Então, assim, realmente uma aptidão. É uma coisa que nasce junto com o XX. Complementando, né, o que a Carol falou sobre essa questão do que não é visto, né, que a gente sente. Eu faço parte também de um grupo de mães atípicas, né, que tem a terapia em grupo. A gente começou fisicamente e depois foi para online, porque a terapeuta foi embora para o interior e a gente fez online. E em uma das últimas terapias, das últimas sessões, o que foi que aconteceu? A terapeuta conduziu e ela falou assim, ó. Ela disse assim, eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem que vocês estão carregando uma mochila, né? Estão carregando uma mochila e eu quero que vocês coloquem dentro dessa mochila o que pesa mais na sua vida atualmente, né? E deu aquele momento da gente pensar e tal, e depois ela pediu para colocar a mochila de lado um pouco, que a gente precisava, tinha momentos que a gente precisava respirar e tudo mais, e depois a gente foi partilhar, né? Somos em 4.
E assim, eu disse assim, caraca, o que vinha na minha cabeça o tempo todo era o autismo do João. O que pesava mais pra mim. E eu disse assim, será que eu vou falar isso? Porque era uma mistura, né? Então assim, quando as outras falaram, né? Ah, é o cansaço, né? O que pesa mais em mim é não ter tempo de não ter um tempo pra mim e tudo mais. E o meu, eu fui a última a falar. E eu tive coragem de falar, de dizer que era o autismo do João. E nessa hora eu comecei a falar o porquê e eu comecei a chorar. Porque era aquele sentimento de dizer assim, meu filho não é um peso pra mim. Eu digo assim, ele não é um peso, mas ao mesmo tempo ele é. Porque não tem como eu tirar o autismo do meu filho, porque eles estão juntos. Então quer dizer que o meu filho é um peso pra mim. Aí você fica com aquele sentimento de cobrança, de tipo assim, mas não é isso que eu sinto pelo meu filho, mas ao mesmo tempo tem esse peso que nós carregamos diariamente, né? Então assim, para mim foi muito difícil assumir e verbalizar, que muitas vezes a gente não fala como a gente foge, a gente escapa e tudo, porque a gente não. Eu não sei se a palavra seria vergonha dessa fala de. Eu acho que por conta do que a sociedade, né, que é a mãe, que tem que amar, que é aquela coisa toda, mas o que ela falou sobre essa questão do esgotamento, de você estar cansado, tá diretamente ligado a isso que eu falei, que não é que eu vejo meu filho como peso, mas o autismo traz um peso, sim, para a nossa vida, né, em todos os âmbitos, né? Tanto da nossa relação com o nosso próprio filho, da nossa relação com o nosso marido, porque muda, porque são outras demandas, a gente não tem nem tempo de estar ali, de sair, porque para você sair, você tem que deixar as crianças com alguém, e tem todo um jogo de cintura, uma logística que precisa ser mudada. Para quem tem mais de um filho, também tem essa dinâmica de dividir. Vocês falando aqui, né? Aí, quem tem só um filho, né? Pensou em não ter outro. Mas eu que tive a Duda, né? Que não teve diagnóstico antes, e eu tive o João depois. Então, assim, a Duda vivenciou toda essa realidade de todos os dias ela vir para terapia comigo, pequenininha, com 4 anos, 5 anos, onde ela teve que acompanhar várias vezes aqui via. A Duda era desse tamanho, hoje em dia ela tá maior do que eu, mas assim, vinha pra cá, eu tinha que ensinar as tarefas delas, porque a tarefa dela, porque a gente passava a tarde aqui, ela era muito pequenininha, não podia deixar em casa só, não tinha quem ficasse, aquela coisa toda, então é toda uma logística, e ela sentiu muito isso, né, e onde a gente tem que ter tem que equilibrar isso também, né? De dar essa atenção para ela, pro outro filho que tem essa demanda, mas ao mesmo tempo, minha filha, graças a Deus, ela se tornou uma criança, né? Se tornou uma adolescente, uma jovem hoje em dia, né? Que onde ela tem um carinho gigantesco, um cuidado, uma proteção, né? Ela consegue ter um olhar totalmente sensível para qualquer outra criança, né? Assim, com autismo, com qualquer outra condição, porque ela vivenciou aquilo ali todos os dias, lado a lado, e como a gente trabalhava isso, sabendo das dificuldades, mas sempre colocando o amor acima de tudo, ensinando com amor, com cuidado, com carinho e buscando. Quando a gente entende que a gente, dentro do autismo, né, pra mim, que eu me preocupava com o futuro, de saber se meu filho vinha falar, se ele ia conseguir aprender a ler, escrever, se ele no futuro ia constituir uma família, porque a gente pensa aí, se ele ia conseguir um emprego, tudo isso. Então, assim, eu parei de viver o futuro, pensar no futuro e viver o agora. E quando eu entendi que o que eu necessitava era que o meu filho fosse feliz, isso fez toda a diferença no nosso relacionamento, do meu olhar para ele em relação o autismo, né? Então, assim, de perceber que eu quero a felicidade do meu filho. E ele é desse jeito, então a gente vai buscar o melhor para ele na condição que ele tem. E se ele não vier nunca falar, se ele não dizer, eu estou aqui, a família está aqui para amá-lo do jeito que ele é, do jeito que ele veio pra gente. Então, assim, isso fez toda a diferença. É, essa. E eu tive medo de falar, né, voltando pra mochila, porque uma amiga minha muito próxima, nós tivemos os filhos juntas, o menino dela também, por coincidência, autista, a gente trabalhou, engravidamos juntos e tal e tal, e ela disse assim,
Em 10 anos que eu conheço a Priscila, 12, eu nunca vi ela chorar. Foi a primeira vez que eu vi ela chorar. E aquilo ali, é tipo assim, muitas vezes a gente veste as carapaças, tá ali, né? E as pessoas, nossa, como você é forte, como você é guerreira, aquela coisa toda. Mas a gente não tem outra opção. Como você mesmo disse, a gente vivencia ali do jeito que a gente pode, da melhor forma possível, mas que dentro, como ela falou, da porta para dentro, a realidade é difícil. E muitas vezes a gente não leva, né? Então, assim, que as pessoas possam realmente ter esse olhar sensível, né, para as mães, para as famílias atípicas, que eu acredito que a gente vai viver muito melhor. Diante de tudo que a gente já conversou, diante de constrangimentos sociais, o que você gostaria que a sociedade soubesse? Eu acho que os desafios, como eu falei, né? Da família, né? As dores invisíveis que eu falo, né? Que é, como a Carol falou também, muitas vezes a gente não tem a opção de ser forte. Ou não tem a opção de ser frágil. A gente precisa ser forte para suportar. E faz parte do processo, né? Eu costumo dizer que o autismo do Jada me forjou, literalmente, né? Eu digo, fez eu me perder e depois eu me encontrar, né? Nessa jornada toda, fomos caminhar e eu disse, não tem dinheiro, ninguém quer me ensinar, eu vou ter que aprender, né? E daí o meu olhar mudou, porque eu passei a investigar meu filho, não no sentido de tentar compreender o que se passava, né? E uma coisa que eu vivenciei esse ano foi muito interessante, que eu peguei, encontrei o caderno que eu anotava as coisas dele, né? E que eu colocava, já ele faz isso e botava uma interrogação, não sei o que é, né? Passados 4, 5 anos eu consigo saber o que é agora, né? E dizer sobre aquilo. Contudo, porém, entretanto, né? O que eu gostaria que a sociedade soubesse, se engajasse para tornar isso real. Se eu posso usar uma palavra técnica, seria promover a psicoeducação das famílias, porque hoje eu tenho convicção absoluta que o conhecimento, né? Sim. O conhecimento faria se eu tivesse o que eu sei hoje, se eu tivesse aquela Renata lá, né, com a de hoje, eu teria tomado decisões diferentes, né? Teria tomado decisões para depois, outras eu teria antecipado, Sim. né? Porque eu terminei fiz agora uma pós-graduação em psicomotricidade, conversando com o meu professor, eu disse, o que eu tô vendo aqui, eu deveria, né, vamos dizer assim, saber lá, até no meu pré-natal, talvez. Mas eu sou uma exceção aqui. Porque, graças a Deus também, como a Priscila, tem uma rede de apoio. Meus pais, meu irmão, só tenho um irmão. Minha cunhada e meu marido não são daqui, então os familiares, né, são longe. Então, a minha rede ali são eles. Então, não foi. Muitas vezes minha mãe rejeitou passeios que ela já aposentada poderia estar indo, né, conviver com um grupo lá de amigas delas, que ela dizia, não, hoje eu tenho uma aula, que ela dizia, né, eu tenho uma aula hoje, não era aula dela, era a minha aula. E ela não, então assim, eu ter essa segurança de não, eu vou, né, fazer isso aqui, mas o que eu aprendi ali, as informações que a gente tem acesso, eu digo assim, não era para eu estar presa aqui, né? Então, quando eu saio dessa formação, eu saio com essa convicção. Por quê? Porque eu disse, nossa, se eu soubesse isso aqui antes, teria sido. E isso não anula o profissional. Eu teria ido procurar talvez o profissional correto, eu saberia que decisão tomar, eu teria consciência daquilo ali. Eu disse, poxa, o Jader não sabe ainda pegar um lápis. Mas eu não vou trabalhar pega de lápis com ele, não, primeiro. Eu vou ensinar ele a se vestir, vou ensinar ele a tirar roupa, botar roupa, desavassar roupa. Eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer em casa, e eu posso fazer em casa, e eu não preciso ter recursos mirabolantes, nem equipamento mirabolantes, não. Mas se eu tivesse a informação correta, eu conseguiria fazer. Porque eu comecei a trabalhar com ele uma vez, eu cozinhava o ovo, botava o ovo na frente dele. Era um ovo cozido e era o almoço. Mas eu estava sendo intencional totalmente naquilo, porque eu entendia a função daquilo. Então, botei o ovo e esperei. Primeiro dia depois de meu, ele
pá, tá com a mão no ovo, bagaça o ovo pra todo lado. Mas eu sabia o que é que eu tinha planejado. Se hoje a gente não vai sair pra lugar nenhum, tal. Se der sujeirada, pode sujar, porque eu vou estar em casa. Então, era tudo planejado, porque eu disse, nossa, eu tô fazendo algo intencional. Não é? Então, assim, por que que eu falo, Renata, a sociedade saber e promover isso? Porque eu carrego a frustração da minha pornografia, que eu quis montar um grupo de mães e fazer um grupo de psicomotricidade e um grupo de mães, porque a minha formação pessoal corporal me resetou desse esgotamento físico, porque chegou, o corpo gritou, a Carol sabe aqui que tá mais perto, você sabe também, deu um ferimento na minha perna, a unha caiu, o cabelo caía, tava tudo caindo, né? E nesse processo lá, eu fui muito impactada e eu disse, cara, agora eu entendo porque que eu tenho colegas, mães que são solo, né, mãe solo, e o impacto é muito maior. Então, às vezes, a psicoterapia ajuda. Mas às vezes você tem que se mexer. Então, eu corri, eu gritei, eu chutei. E era a dinâmica daquilo ali, né? De repente, pum, parecia que eu tava. E aí foi. Quando eu vivencia isso, eu disse, eu preciso daquela, sabe? Chamar as amigas, tudinho, né? E montei o projeto, vamos. Quando chegou, as que mais precisam não tem rede de apoio. Se o que é que eu faço? Corri para um lado, corri para o outro, tentei pensar. Não, precisaria de 10 pessoas, talvez. De 10 pessoas para fazer a rede de apoio. Dessas 10, enquanto essas mães estão aqui comigo, a gente ainda tentou fazer. Com os meus colegas de turma mesmo. Vamos lá tentar, mas não conseguiu, né? E eu já tô deixando a deixa aqui, né? Para dona da clínica. Né? Por que eu tô falando, né? Porque eu digo assim, às vezes, pra gente sair aqui, fomos pro aniversário do Pedro e eu já tava. Não, minha mãe não vai poder ficar. Você tem toda uma logística. Então, se eu digo, Carol, bora fazer um grupo de psicomotricidade. Renata, eu não tenho que deixar o Pedro. Não, mas leva aqui, lá vai ter como. O pessoal fala, roda de conversa para as mães. Eu já vi muito isso em grupo, né? Como é que eu vou? Como que eu vou? Bem, sim, gente, tem ações para mãe. Mas, e aí é quando eu digo a compaixão, né? Por que que eu falo compaixão? A empatia diz, nossa, eu entendo que a sua vida é difícil. A compaixão faz tu se mover para aquilo acontecer. Então, é tão. Eu digo esse multifacetar, né? Do autismo é tão assim que até para. Se eu disser assim, vamos montar um grupo aqui, eu tenho que pensar na Juliana. Juliana, como é a tua realidade? Não, a Juliana não precisa, então, de rede de apoio. Priscila, também não precisa. Não, aqui precisa. O que é que eu poderia fazer? Então, precisa ser de um planejamento minucioso para a gente conseguir. Renata, é impossível? Não, acho que não. Eu fiquei muito feliz até que eu vi uma publicação, né? Tem um pastor que eu acompanho, o pastor Glauco Ferreira, ele disse, é impossível até alguém fazer. Ele conseguiu fazer lá o primeiro acampamento de neurodivergentes. Tinha uma equipe do tamanho do planeta. Mas você vê o olhar, gente, de você não ter que, como ele falou, né? Gente, vocês não sabem qual é a experiência de você olhar para aqueles adolescentes e eles estarem com aquela coisa, não precisa explicar nada. Eu tô num lugar que eu posso ser só eu. Né? Então, hoje, né, outra vez, Rafa, você me perguntou também, né, Renato, o que é que você considera importante? Hoje, habilidades acadêmicas para o Jader é uma meta lá em cima. Eu olho para ela, olho, quero talvez alcançá-la, quero. Mas ela tá lá em cima. O degrau agora aqui, eu digo, poxa, agora Carol, ele tá na fase da adolescência, tá maior do que eu, tá do tamanho do pai, agora ele tá. Eu sou da fase de não surtar. Tentar não surtar, que eu digo assim, né? O que é que quer dizer esse comportamento dele? Né? O que é que ele tá querendo de mim? Às vezes é só atenção, tá com a gente. Então, assim, são muitas demandas. Então, o que eu penso, né, de uma sociedade que queira ter ação direta, né, sobre o autismo, não é só você fazer publicações no dia 2 de abril, mas talvez você financiar. Renan, vou dar, quem estiver assistindo aí, que quiser financiar, já, no final que eu vou ainda fazer a canja, né? Mas o que é que precisa? Sei lá, por mês custear uma diária de 10 profissionais, eu vou bancar para que esse projeto aconteça. Né? Algo que realmente gere impacto. Por quê?
Eu até falei com meus colegas de turma, que aí foi uma coisa, uma experiência diferente para mim também, de perceber esse lado dos profissionais, né? Conhecer um pouco mais a dinâmica. Eu nunca trabalhei em clínica, eu não sei, mas eu pude ouvir deles também. Mas aí no meu raciocínio, cara, se eu fizer, eu consegui, eu ser uma mãe mais saudável e a minha amiga do lado também, eu não vou conseguir tirar o autismo da vida dela, nem ela vai tirar do meu. Mas se ela estiver bem, o filho dela vai estar bem, vai impactar no trabalho do profissional também. Então, não tem como, é lá na família. Então, se a gente, eu até brinco, eu digo, rapaz, tem família mais quebrada que a minha. A pessoa diz, Renato, por que você falou isso? Porque só aumenta o nível, mas o autismo, ele quebra, sim, ele afeta, sim, ele não tem pena. Eu digo que é uma criptonita mesmo. Você, às vezes, você pensa que tá tudo bem, de repente não tá mais, né? Nesse episódio que eu falei que eu ri anteriormente, eu vivia duas coisas ali. A realidade de ter, da hora do almoço, de repente não dá mais certo, por conta de um episódio corriqueiro do banheiro, e lembrar que o meu filho antes não usava vaso. Ele não usava vaso, mas ali foi pegou o sabão lá e jogou no vaso. Mas ele já usou o banheiro, fez lá o que ele precisava, tomou banho, se enxugou, saiu, vestiu a roupa. Então veja só, outro episódio que aconteceu foi, eu cheguei em casa um dia de aula, e ele estava acordado. Aí o Jader, amor, tu não sabe o que aconteceu? O que foi? O Jader bateu na porta. Minhas gotinhas, papai. Era melatonina. Aí eu, feliz. Não acredito que ele foi, minhas gotinhas. Aí o Jader, mas tu esqueceu de comprar. E mais o que aconteceu? Foi dormir 2 horas da manhã. Aí eu tô feliz que o menino falou. Poxa vida, vem a culpa porque eu esqueci de comprar um negócio. E ainda vou ter que ficar acordada com ele. Veja só, em uma situação cotidiana, disse duas, né? Uma, pode ter várias. Né? Então, o que acontece com a gente na maternidade típica? Vai sair, é criança pequena, vai sair, o menino faz na hora de sair. Volta todo mundo para arrumar. Essa fase parece que às vezes não passa. Então, esse movimento, né, que eu falo, qual é a maior dificuldade, Renata? É não ter pausa. Teve uma vez que a gente chegou aqui, aí ele disse, farofa. Eu digo, passa direto. Vai pra, não sei, compramos frango, 2 linguiças, farinha, saímos comendo dentro do carro, fomos pra praia. Por quê? Porque meu marido dizia, a gente precisa viver. De algum jeito, por exemplo, isso aqui pra mim tá maravilhoso, porque a gente tá rindo das coisas que a gente tá falando. Mas às vezes não parece que tem espaço para isso, e tem. Quando eu fui fazer o estágio lá na associação, fez bem para mim isso. Porque eu digo, rapaz, engraçado, a gente chega aqui, não precisa explicar nada. Não, já sei. A outra faz isso, a outra corre, aí a outra vai. Entendeu? Então é esse movimento de você poder compartilhar essa realidade e se ajudar é importante. Mas nisso eu digo, faria sim e pode vir a fazer sim diferença você conseguir promover isso para alguém. Eu digo muito, Renan, o que é que eu posso fazer no dia 2 de abril? Pague a faxina para uma mãe. Vá lá, não sei não, eu vim aqui fazer a sua unha. Faça algo de concreto, traga algo concreto para a vida daquela pessoa. Tu tá bem? Não, fiz aqui um mousse de maracujá, trouxe para. Eu não sei. E às vezes não precisa ser uma coisa absurda, né? É você se lembrar que você existe. É isso. Bem, gente, acho que a gente pode chegar ao fim hoje, né? O nosso Pod da Voz, ele foi para além, né, do Pod da Voz. Para mim fica muito claro aqui, diante desse nosso dia, da necessidade que nós temos de mais espaço, porque aqui deixou de ser uma entrevista, passou muito mais a ser uma sessão mesmo de desabafo, né? Isso só reforça isso que a gente falou um pouco antes, assim, da importância de olhar para a família, da importância de trazer um local de escuta, de fala, né, para que a gente possa falar sobre nós. Hoje eu ainda não alcancei com esse nosso Pod da Voz o nosso objetivo, né? Porque nós voltamos a falar sobre o autismo e o autismo e o autismo. Nós vamos fazer um outro dia, um outro Pod da Voz, mas para falar das mães, tá certo? Das mulheres
A gente vai tentar em outro momento fazer isso, né? E eu vou reforçar a minha sugestão para os colegas donos de clínica. Implantem grupos de ação dentro das clínicas de vocês. Não é trabalho perdido. Nós temos feito isso aqui, temos experienciado isso dentro da Adapro e a gente consegue colher os frutos disso. Essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Muito obrigada, meninas, pela participação. Foi bom demais tê-las aqui, viu? E é com muita gratidão que nós encerramos hoje essa primeira temporada do Pod da Voz. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa, relembrar e reviver tantas histórias vividas aqui na Clínica Adaptro. Se você ainda não assistiu o nosso Pod da Voz, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste, porque estão todos lá disponíveis. E aguarda que venha a segunda temporada em breve. Se você ainda não nos conhece, nos siga pelas nossas redes sociais ou vem nos fazer uma visita. Até mais!